Aloha, gente linda e maravilhosa! Vamos lá com mais um videozinho e esse eu acho que vocês vão gostar ainda mais, que eu estou muito feliz com os likes e com o engajamento que está tendo esses vídeos. E isso está me empolgando a procurar mais. E eu estava pensando que vídeo eu vou fazer e eu resolvi fazer hoje o vídeo do arquétipo. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas o arquétipo é um estudo da psicologia. Foi feito já anos atrás. Quem criou o arquétipo foi o psicólogo Carl Gustav Jung. E esse cara sensacional, ele estudou os arquétipos através de grupos de pessoas, de seres humanos, o comportamento dos grupos, entende? Então, tipo assim, ele classificou grupos de seres humanos em arquétipos, tipo, como referência de comportamento para os estudos na psicologia analítica. Isso é bem interessante porque nós temos todos os arquétipos dentro de nós. E em determinadas ocasiões, a gente como ativa esse arquétipo, ou desativa se não precisa mais. Então você procura na sua casa, porque geralmente os arquétipos estão em todos os lugares, por volta da gente. Geralmente são coisas que a gente, ou animais, ou símbolos que a gente utiliza, que a gente gosta na vida da gente. E as mídias utilizam no marketing os arquétipos há trocentos anos atrás. Na política, tudo num conceito de que é uma maneira de comportamento que identifica aquele arquétipo. Então existe a mãe, por exemplo, é um arquétipo bem simples, a mãe. Não precisa necessariamente ser de filhos, ela pode ter um comportamento de mãe com uma determinada pessoa, ou com a mãe dela mesmo. Quantas mães ficam velhinhas e os filhos passam a ativar um arquétipo de mãe cuidando deles. O cão é um arquétipo da lealdade, da fidelidade, né? O cão não é o melhor amigo do homem. E existem os arquétipos para dinheiro, para ativar dinheiro na sua vida, é muito importante. Geralmente é usado o próprio dinheiro, o próprio cédula do dinheiro, como um arquétipo. Então, o cifrão de dinheiro, o tio Patinhas, da Disney, né, é usado como arquétipo também. Então, a pessoa que quer ter certo comportamento que às vezes, ou ativar aquele comportamento na personalidade dela, ela tipo se apega a um arquétipo. Mulheres que não são muito femininas, que não têm muita sorte no amor, elas começam a se projetar num arquétipo da deusa Afrodite, da deusa Vênus, deusa do amor, da Cleópatra, entende? E elas começam a ter um certo comportamento daquele arquétipo. Elas vivenciam por um tempo aquele comportamento do arquétipo, ou não. Pode ser que esse arquétipo seja usado por longos anos. Então, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive há uns 3 anos atrás, que eu ativei o arquétipo da borboleta. E por que o arquétipo da borboleta? Bom, quem me conhece sabe que eu fui cabeleireira há 25 anos. E vivi fases de endividamento com cartões de crédito. Eu tive uma dívida aí de 35 mil dólares. E eu levei 4 anos pagando, porque aqui nos Estados Unidos não é como no Brasil, que caduca a dívida. Aqui ela continua. Eles vão, tipo, limpando essa dívida, shrink, né, como se diz, diminuindo essa dívida, tirando os juros e coisas, para que fique um montante razoável para você pagar, já que você está sem dinheiro. Então eles vão fazendo acordos. E aí você vai entrando nas companhias que você devia e começa a fazer acordos. E foi isso que eu fiz durante 4 anos para me livrar da minha dívida de 35 mil dólares. Então, quer dizer, basicamente eu estava trabalhando somente para pagar cartão de crédito. E isso é triste, né? Isso é uma vida bem... Mas eu cheguei nesse ponto, eu me coloquei nesse ponto, a culpa foi minha. Não foi ninguém que me endividou. Eu comprei roupa, sapato, bolsa,
whatever, entendeu? Eu gastei esse dinheiro, então eu tive que assumir a responsabilidade e pagar. E eu fiz. Depois disso, com a minha vida financeira já andando de novo nos trilhos legal, eu tive que tomar uma decisão de abrir uma empresa. E é o que eu queria deixar de ser cabeleireira, e aí eu quis montar a minha empresa. E aí eu comecei a minha empresa com sabonetes veganos, que era Cheiro Shop, Soaps. E eu usei o arquétipo da coruja. E o que simboliza a coruja? A coruja, ela é um arquétipo bem interessante porque ela é a sábia. Você vê nas escolas, geralmente tem o arquétipo da corujinha. É um ambiente de estudo, é uma hora de estudar, de se aprofundar, de conhecimento, né? Nesse tempo também me ajudou com a autoajuda, com os livros que eu li na pandemia, os cursos que eu fiz e me terapeuta floral. E estamos aí nessa iniciação de cursos de autoajuda, de poder do subconsciente, de Ho'oponopono. Esse também foi um curso, uma virada de chave na minha vida. Chave também é outro arquétipo. Então, quando a gente fala virada de chave, transformação para uma coisa certa. Então, uma virada de chave. E como eu estava falando, como é a borboleta? A borboleta, ela se arrasta, ela é uma lagarta, ela vem se arrastando, né, até uma parte da vida dela, onde ela entra para um casulo, que é um período de longo desenvolvimento, até que ela consiga criar as asas dela, romper o casulo, e aí está uma borboleta. Não é lindo? É muito lindo. E depois que a borboleta consegue as asas dela, nunca mais essa borboleta vai se arrastar como lagarta. É uma transformação, é uma metamorfose. Lembra da música do Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, isso é não sou muito fã de Raul Seixas, porém as músicas dele têm umas letras bem interessantes. E é exatamente o arquétipo da borboleta. É uma transformação, é um símbolo de transformação. A cobra, tem muita gente que não gosta da cobra, mas a cobra, quando ela é nova, quando ela é jovem, cada mês ela troca todinha a pele, virando uma cobra nova. Entende? Depois, ao longo do tempo, ela começa a espaçar de um mês para 2 meses. A cobra não é um animal que você goste de olhar, mas se você vê o conceito, como é a vida da cobra, você começa a ver também como um arquétipo de transformação. Entendeu? Ela solta toda a pele dela e se transforma numa nova pele. E isso é uma transformação, é uma metamorfose também. Então, por aí vai. Tem no mundo da tarologia, dos tarôs, existe o arquétipo do imperador, do rei de copas, da rainha, e das espadas, entende? Tudo isso são símbolos de alguma característica de um ser humano. Outras pessoas escolhem animais, como a borboleta, a cobra, existe o cão, é um arquétipo do cão, é a lealdade. O cão não é o amigo do homem, o cão não é fiel ao dono, então ele é o arquétipo da lealdade, da fidelidade. É muito bonito esse caminho dos arquétipos e são antigos. E onde ele desenvolveu esse processo para facilitar as consultas e a análise das pessoas como um todo, como uma simbologia coletiva, onde ele botava as pessoas em determinadas classificações, como da mãe, do bobo, do imperador, do senhor, né? Então ele usava os arquétipos para classificar essas pessoas e fazer as consultas, os estudos dele nas consultas de psicanálise. Então é uma coisa muito antiga, porque isso foi em 1875, quando ele nasceu,
Ele morreu em 61, então acredito que por 1890 a 1900 ele já estava trabalhando com os estudos dele. Então, é uma coisa já antiga. Antes dele ainda, os gregos já utilizavam os arquétipos para determinar quando era o começo da primavera, nas estações do ano, quando ia mudar, primavera, verão, outono e inverno, eles já tinham esses arquétipos do sol, da lua, e na mitologia também, para os arquétipos. Então é uma coisa bem interessante e bem gostosa de estudar. Então, como eu estava falando, eu ativei. Na verdade, tem todos os arquétipos dentro de você. Você pode ativá-los e desativá-los conforme a situação. Então, pessoas que têm dificuldade de falar em público, ela vai ativar um arquétipo que tenha essas características. A árvore da vida é um arquétipo de abundância, para business, para negócios, quando você quer que a empresa dê frutos, né? A árvore ela dá frutos, ela é podada e ela continua, quanto mais você poda, mais ela dá folhas, mais ela, né? Ela é sólida porque ela tem raízes na terra. Então esse é um arquétipo bem interessante também para quem está abrindo negócios e quer que isso progrida no decorrer dos anos e até depois da sua morte, onde os filhos usufruam, como várias empresas que têm. Harley Davidson é um arquétipo, tem o arquétipo dela também. Estados Unidos tem o arquétipo da águia. A águia não pode ser usada para coisas pequenas. Eu não poderia, na minha fábrica de sabonete, que era eu mesmo fazendo em casa, eu não poderia usar a águia, porque eu não iria expandir ao ponto, eu não ia conseguir fazer sabonete ao ponto de vender milhões. Então, o arquétipo da águia é um arquétipo que não é assim, é meio difícil de você colocar ele em pequenos negócios. Ou também tem casos de gente que colocou fotos da águia no quarto e diz que não conseguia, os relacionamentos todos voavam. Uma semana eles iam embora. Por quê? Por causa do arquétipo da águia. Então, se você quer usar um arquétipo da águia, você coloque no seu celular, você coloque numa grande empresa, na frente de uma empresa, ou alguma coisa onde vai ter uma rotatividade muito grande de poder, de dinheiro, de um business grande, não uma coisa pequena. Para vender sabonetes, nem pensar. Então, eu usei o arquétipo da borboleta. E o que aconteceu? Em 2019, no começo da pandemia, eu tinha acabado de abrir minha empresa de sabonetes e foi um momento, eu entendo, o meu rastejamento foi a minha época de cabeleireira, né? Até o ponto que eu abri a minha empresa e aí eu tive que aprender muita coisa. Eu tive que me refazer, me reinventar, e até porque a pandemia trancou todo mundo em casa, então eu usei esse período para o meu próprio conhecimento. E nisso eu testei várias coisas. Quem quiser ver artes, artesanato, vai no meu vídeo do Janiluco Arts, tá? E lá tá tem receita de sabonete, tem quadros, tem joias de polymer clay, é muito legal, né? Mas foi um período que eu usei da minha vida para me estudar, para me reinventar, porque eu não queria ser mais cabeleireira. Então eu entendo que o meu casulo foi justamente essa época aonde eu me reinventei e comecei a estudar. E aí eu voltei ao poder do subconsciente, eu voltei às coisas que eu tinha visto lá 20 anos atrás e comecei a botar em prática na minha vida, já que eu estava com montando uma companhia nova e eu queria crescer. Então isso tudo eu entendo como um período de casulo, né? E eu devo ter aberto o casulo e saído, porque aí surgiu mais esse canal. Eu já tinha 2 canais, agora eu tenho o 3º canal. E eu tô gostando muito de fazer isso, porque esse canal é a parte do meu aprendizado. Eu tô passando para frente coisas que eu aprendi, coisas que eu estudei,
tá? Baseado em livros que eu estudei, em cursos que eu fiz. E eu me formei terapeuta floral, né? E de Ho'oponopono. Então, isso tudo é a somatização do meu casulo, que foi esses 3 anos estudando e aprendendo. E é muito legal isso, né? No final das contas, quando a mente se abre, ela não vai retroceder de novo, ela só vai expandir, né? Então essa aqui, a lagarta, depois de que ela formou suas asas, ela nunca mais vai rastejar, ela vai voar de jardins em jardins. Ah, que lindo! Essa sou eu. Entende? É muito interessante os arquétipos e eles dão uma força muito incrível, também é uma ferramenta do poder do subconsciente, entende? Porque te dá um boost, te dá um ânimo diferente para que você consiga, incorporando aquela personalidade, você consiga atingir o ponto que você quer na sua vida. Então, talvez eu nunca desative. Olha lá, minha borboleta tá ali, tá? Eu tenho borboleta para tudo quanto é lado e coruja por tudo quanto é lado também. Presta atenção na sua casa, ao seu redor, que você vai encontrar muito arquétipo. E às vezes tem arquétipo errado. E talvez por isso você não esteja, no caso de não estar indo para frente da sua vida, não estar progredindo, procura saber. Geralmente é bem nítido a característica daquele animal ou daquela coisa na sua vida, porque a gente sofre a frequência da energia dessas coisas. Então, às vezes você pode ter um arquétipo que não serve para você, ou que não condiz. Isso atrapalha um pouco a energia das pessoas dentro da casa, entende? Dá uma estudadinha sobre os arquétipos. Geralmente existem os básicos, né, que é o pai, a mãe. A mãe não só pelo instinto maternal com o filho, mas também ela pode tentar ser mãe da mãe dela depois que fica velha. Você já viu essas coisas que tem mãe que parece que tem filho que parece que é mais mãe do que mãe, entende? Isso é o arquétipo da mãe ativado naquela pessoa. E ela não sabe. Às vezes tem o arquétipo do chefe autoritário e tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então a mãe super possessiva, ela também pode atrapalhar a vida do outro. Entendeu? Então, tipo, vai olhando aí se você tá com o arquétipo certo ou se você precisa ativar um arquétipo na sua vida, que isso vai te ajudar bastante. Existe o arquétipo do gafanhoto. E todos conhecem que o gafanhoto ele pula muito alto, ele pula 20 vezes mais o tamanho dele, né? Então ele dá uns saltos quânticos. Mas o arquétipo do gafanhoto, ele é bom, ele pode ser bom se você quer mudanças rápidas, velozes, para dar um salto quântico na sua vida e você manifestar alguma coisa lá na frente. Só que o gafanhoto, ele tem um lado bom e um lado ruim, como tudo, né? Ele entra nas plantações, ele mata as plantações. Ele pula longe, mas ele também acaba com as plantações. Então você tem que ver direitinho, quando você só ativa o gafanhoto, o arquétipo do gafanhoto na sua vida, se você quiser uma mudança brusca, deixando tudo para trás, porque quando você ativa a energia do gafanhoto, o que acontece é que ele vai te transportar para um outro lugar e você vai esquecer tudo que... Você vai quebrar relacionamentos, você pode se afastar e ir para muito longe da sua família. Então, se você não quer perder algumas coisas que você tem na sua vida, que você gosta, não mexe com o gafanhoto, entende? Então, os arquétipos você tem que ver o lado bom e o lado ruim. O que você está disposto, para todo ganho existe uma perca, entende? Então, você tem que ver o que você quer perder, para que você ative esse arquétipo na sua vida, entende? Mas são tudo coisas muito boas e muito boas de se usar, junto com o Ho'oponopono, junto com o poder do subconsciente. Os arquétipos estão aí para você testá-los e para você aproveitá-los. É muito legal e vale a pena. Então, gente,
Aloha para vocês e até o próximo vídeo!